E aí, meus caros, né? Vocês estão sabendo da resolução 617, né? De 2019, né? A gente está batendo na tecla. E o Terça Livre ontem disse que a resolução havia sido revogada. Porém, pessoas pesquisaram e não há nada de Diário Oficial da União. Toda decisão que ocorre dentro do governo tem que passar pelo Diário Oficial da União, se não houve decisão. E o Terça Livre disse que houve revogação. Pera lá, cadê? Nós estamos cobrando. Aí muitas pessoas falam, ah, mas a gente está com problema com o STF e com o TSE. Tá, eu sei que é uma coisa muito grave que vem ocorrendo nesse âmbito, só que não podemos deixar de lado essa parada dessa resolução anticristã. A gente não pode. Quem é cristão, quem se diz cristão, conservador, católico, que é contra o aborto, tem que cobrar o ministro. Ele está ali como funcionário da gente. Se nós estamos pedindo para que essa resolução seja revogada, porque o eleitorado do Bolsonaro, em sua grande maioria, não é a favor disso. Então a gente tem que fazer pressão para que isso seja verdadeiramente revogado. Aí o que a gente vê? Tem um perfil aqui chamado João 8,32, né? Que é um versículo, né? Conheceis a verdade vos libertará, tá? Aí o Crítica Nacional falou, ó, não teve a revogação até o momento daquela publicação. Não tem no Diário Oficial. E o cara falou, ó, o ministro ele nos deve explicações e desculpas. Ou se não, sai do cargo, pede exoneração. Né? Porque em outros países, esse tipo de coisa, quando tem esse tipo de escândalo, qualquer coisa assim, é uma vergonha tão grande que o cara ele mesmo entrega o cargo, né? Aqui no Brasil é o contrário, tá? Enfim. Aí esse João 882 ele falou bem assim, acho que temos uma briga contra o STF e o TSE com prioridade. Não parem de atacar o governo. Então o João 832, esse perfil, ele está mais preocupado se você está atacando o governo. Sendo que a gente tem uma resolução que dá brecha para que haja algo que a gente não queira passe, que é o aborto. Isso é uma brecha. E o cara fala, ah, para de atacar o governo. Ou seja, quando a gente está mostrando que passou uma parada bizarra, satânica, dos infernos, o cara fala, oh, para de atacar o governo. Que atacar o ministro, né? Criticar o ministro é criticar o presidente. Criticar é atacar. Ou seja, os caras colocam vista grossa sobre essa bizarrice, porque pega mal criticar. Tá? Então, certos youtubers, eles não vão falar dessa situação. Por quê? Porque agora convém falar do problema lá com o TSE, das urnas, lá do STF, do Barroso. Isso é mais importante para eles. Eles estão mais concentrados em defender político, defender governo, não defender valores. Eles não têm interesse em defender valor. Tá? Agora, se fosse uma resolução dessa passar num governo que eles seriam oposição, eles estavam batendo em cima. Mas não interessa mais. Como agora eles não são oposição, eles são apoiadores, tem que fazer vista grossa. Isso não é lutar pela verdade. Porque o outro lá, a gente já sabe que ele nem vai falar. Esqueçam isso, não vai falar. Agora, certas pessoas estão passando pano, estão falando, ah, não foi culpa do ministro, nunca é culpa do ministro, foi os caras lá que sacanearam e não pode fazer nada. Aí o cara fala, não, eu vou revogar. Aí eu, pô, então alguém mentiu. Aí não teve revogação, ou seja, outra mentira. Tá? É um papel lamentável que o Terça Livre está fazendo, porque essa matéria já deveria ter sido tirada do ar. E não foi. Eu vou dar aqui um F5 para ver se ela não foi excluída, porque o mínimo de um site que se diz sério, ele coloca uma hashtag contra as fake news, não é publicar isso. Isso não é verdade. Se não houve a revogação de maneira oficial
não é da boca dele, tem que estar no papel, no documento. Hoje o mundo funciona assim, você não tá preto no branco, ó, cadê? Então não houve. Então, ou seja, só vai ser uma notícia verdadeira assim que sair no Diário Oficial. E não saiu. As pessoas estão cobrando. É um dever cobrar esse tipo de negócio. Tá? É uma vergonha. Bernardo Kister, que se diz católico, tem lá o negócio do filme dele, enfim. Ele tem que se explicar para quem ajudou financeiramente essa parada. Então não vou falar nada. Mas olha, passou um panaço. Que agora fica feio nem criticar. É, cara, complicado. Terça Livre, né, que passou por algumas arbitrariedades, né, em relação ao Google. Comentei isso. Não por uma predileção Terça Livre, porque eu não concordo que façam censura contra nenhum canal, nenhum meio de comunicação. Como tentaram até ensaiar fazer contra a Jovem Pan, né, Calheiros. Embora ele voltou atrás, porque ele fez aquilo para ele ver. Tipo, pra, ó, vamos sentir o que eles vão falar. Como houve uma certa indignação, ele voltou atrás. Mas era a intenção do cara fazer isso. Agora, Humberto Costa tá querendo ir pra cima do Terça Livre. E aí? Eu não concordo também. Porém, eu não concordo e não vou deixar de falar sobre isso que está acontecendo. Essa notícia não é verdadeira. Essa notícia é uma fake news. Se não houve a revogação de maneira oficial, logo não houve revogação. Logo a matéria não é verdadeira. É horrível esse tipo de coisa que está acontecendo. Nós não votamos para que isso passe. Agora tem uma parada aí de um extrato, um termo de cooperação do Ministério dos Direitos Humanos com a Prefeitura de Marília, só que eu não me inteirei de maneira concreta sobre o caso, então acho que eu vou falar alguma coisa que eu não sei o que é, então para não falar ABC eu não vou falar disso agora. Mas me parece ser também outra coisa grave. Então esse tipo de coisa nós temos que cobrar. Não adianta. Assim, causa indignação esse tipo de coisa. E nós temos direito de cobrar os nossos políticos. E sem medo de falar, você é traidor, você está atacando o governo, você está dividindo a direita. Nem tenha medo disso. Se está errado, tem que falar. Você vai ficar quieto. Você vai ficar quieto para uma bizarrice dessa. Isso passando debaixo do nariz do cara. E o cara não vai fazer nada. Se ele foi colocado ali, é para ele fazer o trabalho dele. Se a população não aceita isso, para que ele vai deixar passar? Ah, mas vai dar problema com não sei o que. Ó, ele que se vire, ele ganha muito bem, obrigado, com o nosso dinheiro para enfrentar essas buchas. O presidente colocou ele ali para ele cuidar daquilo. Agora ele que se vire. Ele é colocado ali para isso. Ele é colocado ali para isso. Não importa as implicações. Para quem luta pela coisa certa, nem teme represália. Faz o que tem que fazer. Mas aqui no Brasil é o seguinte: eu não vou me meter com isso que eu vou ter problema. É sempre assim. Aí o que é inaceitável passa. Vai passando. Deixa a porteira aberta. É isso que está acontecendo. Porque o Bernardo Kister falou, o Alonso, não tem como fazer nada, é culpa lá dos caras. Os caras petistas malvados lá e sacanearam o ministro não tem culpa de nada. Porra. Tá aí o papel dele, agora vai resolver essa cagada. A gente quer ver ele, no site, publicada a revogação da resolução 617 de 2019 pelo ministro. Pronto. É a nossa cobrança. Agora, outras coisas a gente vai cobrar. Claro que a gente vai cobrar. O dia tem 24 horas. A gente vai falar só disso. Só que isso não pode ser deixado de lado. Porque a nossa prioridade é lutar pelo que é certo. Tá? Mas é complicado, sabe? Assim, é um modo de que eu tenho que desabafar. Porque, cara, como que pode
pautas progressistas. Essa parada aí dessa resolução é pura agenda 2030, cara. Aí você vê, sabe o que é pior, cara? A omissão. A omissão sabe, a covardia de muitos que se dizem pró-vida, se dizem cristãos, católicos, calados. Não é interesse pra eles, porque é pisar em ovo, né, cara? Perder inscrito, a boomerzada fica com raiva de ti, né? Pô, vou sair do teu canal, você é traidor. Como ousa criticar o presidente, criticar o governo, criticar o ministro? Eu vou ficar calado. Engraçado, né? Quantas pessoas que estavam no governo que não eram confiáveis saíram e a gente hoje malha, né? Hoje a gente malha o Mandetta, hoje a gente malha o Moro. Mas, e aí? Na época, quando eles estavam começando a fazer cagada, também houve esse comportamento. Oh, pô, o cara é ministro, pô. É foda, né, cara? É foda. Na minha visão, esse cara, se tivesse um pingo de honradez, entregava o cara. Ó, Bolsonaro, tá aqui minha exoneração. Depois dessa, ó, pela minha questão de pessoal, eu tô fora, mas não. E vai ser defendido, né? Vai ser defendido. Aqui no Brasil é assim mesmo. Farinha pouco, meu pirão primeiro, né? Chega até me atrapalha pra falar. E é uma situação, ó, complicada. Então eu fico por aqui, não me estender muito. Falou.